Boa noite, sou o Dorival Júnior e estarei apresentando meu PCC sobre Neurociência Cognitiva da Faculdade Estácio de Sá. Falarei sobre as funções cognitivas do cérebro e estarei explicando as funções cognitivas e como essas funções estão ligadas aos processos educativos e na formação do sujeito. O que são as funções cognitivas? São sistemas funcionais complexos formados por redes de conexões neuronais. É uma ação conjunta de diversas regiões do cérebro. As funções cognitivas, que também são funções executivas e importantes no processo de aprendizagem, colaboram com o ser quando precisam encontrar soluções, conduzir e elaborar estratégias comportamentais nas mais diversas circunstâncias. As funções executivas também permitem o controle dos comportamentos, cognições e emoções. Incluem 3 habilidades principais: a inibição, memória de trabalho, a flexibilidade cognitiva. Outras habilidades, como planejamento e a tomada de decisão, são habilidades executivas complexas e emergem da interação entre as habilidades principais. E o desenvolvimento das funções executivas, ela se inicia por volta do 1º ano de vida. Porém, essas habilidades apenas estão consolidadas em meados da adolescência, sendo que algumas continuam em desenvolvimento até o início da vida adulta. E para que nós possamos entender melhor aonde é executado essas funções, nós temos que entender como que o cérebro funciona, em que área do cérebro ela funciona. Ela funciona na área pré-frontal, que ela nos dá, nessa área que nós temos as estratégias de comportamento. E essas estratégias, elas nos permitem a selecionar objetos, elaborar estratégias, monitorar atividades e flexibilizar o nosso comportamento. Falando mais aprofundadamente sobre o desenvolvimento dessa área pré-frontal, que é a parte da frente do nosso cérebro, ela começa aos 4 ou 5 anos, mas o maior desenvolvimento é durante a adolescência e ela vai se completar aos 25 anos. E com a área pré-frontal desenvolvida, o indivíduo ele adquire melhor capacidade de solucionar problemas, autorregular o seu comportamento, monitorar as atividades, memória de curta duração, a melhora do raciocínio abstrato, ela gerencia respostas emocionais, a comunicação interpessoal e a capacidade de julgamento e autocontrole. Então nós levamos um tempo para que essa área pré-frontal ela venha a se desenvolver. E cada indivíduo, cada ser, ela tem, como a nossa fisiologia humana, cada um tem uma resposta. Uns podem levar mais tempo, outros menos tempo, através do meio, do ambiente a qual ele vive. E como nós podemos, fazer com que essas funções executivas elas possam ser desenvolvidas no indivíduo? Quando criança, como que nós podemos fazer com que ela venha desenvolver mais rapidamente essas funções? Através de brincadeiras de faz de conta, que vai fazer a imaginação dela trabalhar mais, a interação com seus colegas, com seus amiguinhos, exercícios físicos e os jogos específicos, tá? E na vida acadêmica, na nossa vida acadêmica, o desenvolvimento ele ocorre através de 3 pontos, que é a autorregulação, a motivação e a autoeficácia. Elas colaboram para uma melhor aprendizagem, tá bom? E como foi nos proposto assistir ao filme, ao vídeo do teste do marshmallow, e que nós viéssemos descrever
né, o que nós entendemos nesse vídeo, o teste do marshmallow, sendo que o mesmo, né, esse teste ele foi idealizado, ele foi proposto pelos cientistas para medir o autocontrole e a capacidade de adiar recompensas. Então ele pegou um grupo de crianças que recebiam um prato com um delicioso marshmallow, né, um doce típico americano, e com a seguinte explicação: o que eles falavam para essas crianças? Você pode comer o doce a hora que quiser, mas se você conseguir resistir por 15 minutos e não comê-lo, ganhará 2 doces. Então os pesquisadores eles se retiravam da sala e deixavam a câmera filmando as reações das crianças. Ao analisar os vídeos de seu experimento, o pesquisador chegou à conclusão de que as crianças que conseguiram resistir ao marshmallow apresentaram uma estratégia de atenção. Ao fechar os olhos, esconder-se debaixo da mesa ou cantar uma canção, essas crianças estariam tirando o foco da tentação. Elas eram capazes de distrair-se pensando em outra coisa, ou praticavam inicialmente interessado nos vários estilos cognitivos que as crianças iriam usar para adiar a gratificação e obter mais sucesso. E o que nós podemos concluir, né? O que nós podemos ver, o que esse teste, né? O que essa pesquisa fez? Eu pude concluir que a partir desse estudo, algumas crianças apresentaram estratégias e eram mais capazes de controlar seus impulsos imediatos para uma recompensa de longo prazo. Então, teve crianças que elas tiveram uma habilidade maior de segurar o seu impulso, de segurar a sua vontade ali de comer o doce, pensando na recompensa. Essas crianças elas tiveram um autocontrole, elas tiveram uma tomada de decisão diferente de outras. Essas que não comeram o doce, o cérebro delas estava capacitado para se abster daquele alimento naquele momento, mas com o objetivo de ter mais alimento. Enquanto as outras, elas apenas pensavam no momento, pensavam apenas naquele instante a qual o doce estava ali à sua frente, né? Muitas cheiravam o doce, outras ficavam só olhando, algumas ficavam só tocando o doce. Enfim, cada criança ali teve uma reação à tentação de poder comer aquele doce. Elas podiam comer aquele doce, mas também a sua dificuldade em poder esperar ou não para poder comer mais doce. E aprofundando mais sobre esse estudo, eu fui estudar esse teste, essa pesquisa. Das 600 crianças participantes, somente uma minoria comeu o doce imediatamente, e cerca de 1/3 das restantes conseguiram resistir à tentação durante os 15 minutos e ganhar o segundo marshmallow. Mas esse não foi o fim do teste. O cientista ele acompanhou o crescimento dos participantes, procurando verificar de que forma suas vidas foram se estruturando em um posterior estudo em 1989. E o que ele descobriu? As crianças que aos 4 anos de idade conseguiram atrasar a recompensa, durante o seu crescimento mostraram-se adolescentes mais competentes, tanto cognitivo como socialmente. Alcançaram maior desempenho escolar e evidenciaram lidar melhor com a frustração e o estresse. Também observou-se que mais tarde estas crianças foram bem mais sucedidas na escola, nas suas carreiras, nos seus relacionamentos, nos seus casamentos e na sua vida. E esse simples teste tinha profundas implicações no mundo real. E isso é um dos fatos que o torna um dos mais famosos dentro da área da psicologia, também usado dentro
da neurociência. E em uma das construções teóricas a respeito, admite-se a existência de 3 dimensões das funções executivas: o controle inibitório, a memória de trabalho e a flexibilidade cognitiva. Essas dimensões dependem do amadurecimento de sistemas cerebrais semelhantes, incluindo as áreas corticais pré-frontais. Por esse motivo, o teste do marshmallow passou a ser um indicador do amadurecimento pré-frontal e das funções executivas. Então eu cheguei à conclusão que o meio a qual nós vivemos, a qual nós crescemos, o ambiente a qual nós crescemos, ele contribui para que nós possamos ser pessoas com tomadas de decisões diferentes, com percepções diferentes, essa autorregulação, esse autocontrole, tudo depende do ambiente. O ambiente a qual nós vivemos contribui para que nós tenhamos um desenvolvimento dessa parte cerebral que pode contribuir para o resto das nossas vidas. Tá bom? Então, desde já eu quero agradecer, e esse é o meu trabalho sobre neurociência cognitiva.